Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos continuar, Be'ezrat Hashem, as nossas aulas da Torá na prática, aprendendo dos versículos da nossa Torá como se comportar nesse nosso mundo material, como crescer espiritualmente e como se conectar com a divindade, mudando completamente a nossa vida para melhor. Antes disso, me pediram para falar que, se Deus quiser, nós temos um site onde lá você pode encontrar muitas aulas nossas e, com a ajuda de Hashem, podemos aprender mais juntos e crescer espiritualmente. Eu acho e espero que o site esteja escrito aqui embaixo para vocês. Não esqueçam de entrar e, se Deus quiser, nós juntos vamos estudar mais. Nós estamos falando sobre o Pasuk, o versículo, no livro de Kohelet, ou para você que traduz os nomes dos livros da Torá, estamos no livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes, no capítulo número 7, versículo número 4, ele diz o seguinte: Lev chachamim bebeit evel, velev keselim bebeit simcha. Ou seja, o coração de um sábio, ele está na casa do enlutado, enquanto o coração dos tolos se encontra na casa da festa, na casa da alegria. O que Shlomo Amelech, o rei Salomão, o sábio de todos os homens, o mais sábio que existiu em toda a humanidade, deseja nos ensinar com esse versículo? O coração de um sábio, ele está na casa dos enlutados. Será que o sábio ele deve estar sempre triste? Eles devem sempre lembrar do dia da sua morte para ficar triste? Será que ele tem que morar perto de um cemitério? Qual é a ideia que o rei Salomão deve nos passar? O que ele quer nos ensinar? É proibido para um sábio ir numa festa? É proibido ficar feliz? Porque somente o coração dos tolos está na casa festil? Principalmente porque nós encontramos no versículo de no próprio versículo no livro de Mishlei, no livro das alegorias, ou no livro dos provérbios, para você que traduz os nomes dos livros da Torá. Que tov lev mishte tamid, aquele que tem um coração bom, ele está sempre feliz, ele está sempre em festa. Não em festa, e sim num estado de festa, ou seja, ele está sempre feliz. Então, como é que de um lado eu posso ter um bom coração, estar sempre feliz, se do outro lado eu abro o livro do mesmo rei Salomão, o mesmo que escreveu o livro das alegorias e dos provérbios, e no capítulo 7, versículo número 4 do livro de Eclesiastes, ele escreve que o coração dos tolos está na casa da festa, na casa das felicidades, enquanto que o coração de um sábio, o coração daquela pessoa que ele sim se comporta de acordo com a sua felicidade, aquele sim se comporta de acordo com a sua sabedoria, ele está na casa enlutada. E para explicar, para responder essa pergunta, entender a profundidade e a importância desse ensinamento de Shlomo Amelech, nós vamos estudar a Mishnah no livro de Pirkei Avot, ou seja, o ensinamento dos nossos sábios no livro da Ética dos Pais. Lá, nossos sábios nos revelam o que é um sábio, quem é o sábio verdadeiro. E de acordo com os livros mais profundos da nossa Torá, os livros de Kabbalah, eles explicam que o sábio, ele está acima do tempo. E o que quer dizer? No livro do Pirkei Avot, na Ética dos Pais, nós estudamos que aquela pessoa que ele é sábio, quem é aquela pessoa que ele é sábio? É aquela pessoa que ele vê o que vai acontecer com os seus atos. Quais são a consequência dos seus atos? Ou seja, quem é o sábio? Aquele que vê o que vai acontecer. Aquele que é capaz de entender quais são as consequências dos seus atos, mas não somente entender quais são as consequências dos seus atos, senão viver de acordo com aquilo. Ou seja, como isso vem, como isso se aplica no nosso mundo. Se eu sei que fazer algo é bom agora, porém a consequência disso será uma coisa ruim,
isso não me trará coisas boas. Um exemplo que todos nós, infelizmente, já acabamos caindo é a raiva. Uma pessoa, ele quer muito agora ficar nervoso, deixaram ele muito nervoso, falaram coisas para ele, humilharam ele, roubaram ele, pisaram nele. Na hora, ele sente aquele fervor dentro dele e ele sente aquela raiva subindo e ele quer tirar tudo de uma vez e soltar toda aquela raiva para tirar de dentro dele, porque ele não é capaz de ser um bravo, de ser uma pessoa que ele tem bravura e lutar e controlar aquela raiva. E ele sabe muito bem que se ele tirar agora essa raiva e deixar tudo aquilo sair e falar coisas feias, responder de uma maneira ruim, ou ainda mais usar palavras ruins, falar palavras proibidas, palavras feias para outra pessoa, ofender, humilhar outra pessoa, ele sabe que naquele momento ele vai se sentir bem. Mas logo depois ele vai pagar por isso durante muitos dias, durante muitas horas, durante meses e às vezes durante anos a pessoa sofre porque ele acabou magoando alguém, porque ele acabou falando alguma coisa ruim. E todas as desculpas que ele pedir, e todas as flores que ele mandar, e todas as cartas que ele entregar para outra pessoa não serão suficientes para ele conseguir se desculpar com aquela pessoa. Tudo isso por um momento, alguns segundos que ele não foi capaz de controlar a sua raiva. Agora, aquela pessoa que ele é um sábio e ele vive de acordo com aquilo que está escrito na Mishnah, na Pirkei Avot, na ética dos pais, quem é o sábio? Aquela pessoa que ele vê a consequência dos seus atos e ele age de acordo com aquilo. Então ele não vai deixar se levar por aquele momento de raiva e ele vai falar, eu vou me controlar porque se agora eu ficar nervoso, isso vai me causar coisas ruins. Eu vou pagar com juros isso que agora eu estou me deixando ter o prazer, entre aspas, de soltar a minha raiva, o prazer de não me controlar. Por isso, nós dissemos que o Raham, o sábio, ele está acima do tempo. Ele é mais do que o tempo. Ele não precisa estar no futuro para viver o futuro. Ou aquela pessoa que ele sabe que aquele negócio é uma coisa ruim. Sim, aquele negócio financeiro. Então ele fala, não entra naquele negócio porque aquilo lá é furada, que nem se diz. Aquilo lá vai dar errado. E a outra pessoa fala, não, agora parece que está tudo bem, eu vou entrar naquilo lá. No final, aquilo dá errado. E o sábio fala, eu te avisei para não encontrar, eu te avisei para não acontecer, eu te avisei para você não se deixar levar pelo momento. E o outro fala, mas agora estava tudo bem, aquela hora estava tudo bem. E o sábio fala, Nahon, é verdade isso, porém eu não preciso estar no futuro para saber o que vai acontecer. Eu tenho a capacidade de saber o que vai acontecer antes daquilo acontecer, porque eu com a minha sabedoria já vi o futuro. Enquanto isso, do outro lado, quem é aquela pessoa tola? Aquela pessoa tola é aquele que ele só vive de acordo com o agora. Se agora tá bom, eu faço. Se agora é gostoso, eu como. Se agora eu desejo, eu realizo. E por isso ele acaba se arrependendo e ele acaba pagando com juros muitas vezes depois. Geralmente as pessoas que elas são tolos, de acordo com as palavras de Shlomo Melech, eles acabam entrando em dívidas, eles acabam entrando em juros e no final das contas eles acabam perdendo tudo que eles têm, porque eles não foram capazes de se controlar naquela época, naquela hora que ele precisava se controlar aquele desejo. Ele falou, não, eu vou pegar dinheiro, depois eu vou pagar. Ele se coloca em fantasias de que ele vai conseguir pegar aquele dinheiro somente para conseguir sobrepor aquela necessidade de se controlar, para deixar levar aquele desejo. Por isso fala Shlomo HaMelech, o coração de um sábio, aonde ele está? Ele está na casa do enlutado. E ele sabe que todo esse mundo material, ele é passageiro. Todo esse mundo material, ele não é verdadeiro. A pessoa pisca e acabou. A pessoa pisca e ele já está na cova. Ele está depois dos 120 anos, quando a alma dele já foi embora do corpo e não tem mais mundo material. E por isso ele fala, se eu sei que um dia eu vou morrer, eu vou me esforçar ao máximo para adquirir o que vale a pena de verdade, aquilo que tem valor verdadeiro, que são bons atos, que é cumprir a Torá, que é cumprir as 613 mitzvot, que é crescer espiritualmente. É isso que eu vou me esforçar na minha vida, porque eu sei que um dia vai chegar aquele dia onde os meus parentes também vão ficar de luto, enquanto aquele tolo, o coração dele tá
na casa da felicidade, na casa das festas, e para ele todo dia é uma festa, para ele todo dia tá tranquilo, todo dia tá tudo bem, e que nem fala aquele famoso ditado, que quem diz aquele ditado é o Yetzer Hara, é o nosso instinto mal. Ele fala: deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, eu vou de acordo com a vida me leva, aquilo que eu quero fazer eu faço, aquilo que eu desejo naquele momento eu faço, eu não penso nas consequências, eu deixo a vida me levar. A gente vai não deixar a vida levar e a gente vai levar a nossa vida. Nós vamos decidir na nossa vida, porque nós vivemos com a cabeça no futuro, nós vivemos com a cabeça no objetivo final, que é a aproximação divina e cumprir as mitzvot. Bezrat Hashem, que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.